A gestação e a maternidade são das fases mais importantes e mágicas na vida de uma mulher, mas infelizmente nem sempre o mercado de trabalho entende isso. Por isso, o planejamento financeiro pode ser muito importante para que essa experiência transcorra com muita tranquilidade. Não perca agora mais um episódio da série Elas Planejam. A Lívia Paula é planejadora financeira CFP e passa por essa experiência tão mágica na vida de uma mulher. E vai dar dicas aí de como as mulheres podem lidar quando engravidam, se isso é planejado ou não, foi planejado sozinha ou com um companheiro. Como lidar com essa situação? O que você aconselha? Lu, primeiro passo, sem dúvida, é entender o quão é importante a gente fazer o planejamento. Independente da fase, independente de ser planejado ou não, é muito importante entender que esse passo de fazer o planejamento, ele é essencial. Seja numa gestação planejada com o esposo, né, onde a gente vai olhar o orçamento conjunto, ou para a realidade da maioria dos brasileiros hoje, que é a mãe arcando com boa parte da manutenção do orçamento daquela casa sozinha e, consequentemente, da maternidade também. Então, dar o primeiro passo é entender que há de ser feito o planejamento, né? E, independente dos casos, buscar a ajuda de um profissional sempre. Qual o primeiro passo? Primeiro passo, primeiramente, entender quais são as suas condições e as suas individualidades em relação ao planejamento. Estou num passo de endividamento, né, que é uma realidade de muitas mulheres ainda no Brasil, ou já estou num passo de poder trabalhar planejamento de investimentos, planejamento de seguro, planejamento sucessório de herança. Por isso, também muito importante entender se há necessidade de uma busca de um profissional CFP para te orientar em relação a isso, ou se também através de um conhecimento próprio e autoconhecimento, entendendo muito bem também que fase do seu orçamento você está, você dá o próximo passo de organização e de independência financeira. E se ela está tendo problema no mercado de trabalho, até em função da gravidez? Olha, é sempre muito importante entender que o planejamento financeiro, ele passa por uma análise de tempo, né? Até que você consiga se reestruturar e conseguir colocar em prática aquilo que você coloca de ideais no seu planejamento. Existe a situação de necessidade, mas também existe o tempo para que você consiga realizar aquilo que você estabeleceu no seu planejamento. Então, mediante uma situação de desemprego, é muito importante, talvez, tentar trabalhar reserva de emergência, caso ela já exista, ou se colocar mesmo, né, em um tempo para trabalhar esse orçamento de uma maneira mais saudável, não colocando os pés pelas mãos, né, se dando tempo ao tempo e tentando se reencaixar no mercado de trabalho sempre que possível, né? E Lívia, quando a mulher ela tem uma situação de vulnerabilidade financeira muito grande, já tem filhos, sustenta a casa, tem uma gravidez inesperada, o que fazer? É interessante que a gente tem visto o quanto o planejamento financeiro para mulheres até indiretamente melhorou a situação das mulheres vulneráveis no Brasil, que são muitas, Lu, trabalhando já a troca simples de uma opção de endividamento de cartão de crédito por exemplo, um crédito pessoal ou um crédito consignado, que oferece taxas mais atrativas. Então, que não consigamos fazer, talvez, o planejamento analisando 6 itens específicos, né, complementares ao planejamento financeiro. Mas se a gente conseguir, em um nível, né, trocar uma pequena dívida por outra, ou fazer singelas escolhas mais saudáveis, a gente também está falando de planejamento financeiro e a gente também está trazendo mais qualidade de vida e independência futura para aquela mulher, independente de situação de vulnerabilidade ou não. E que escolhas são essas? Como disse, escolhas mais saudáveis em relação a uma ideia de endividamento, se for a situação.
A gente sabe que 70 e tantos % das mulheres hoje no Brasil, que também são majoritárias no orçamento de casa, né, em ofertar o orçamento de casa, estão endividadas. Então, isso passa também por uma análise de escolha melhor, fazer uma escolha mais saudável para o seu orçamento, por mais que a gente esteja falando de endividamento. Sanadas essas situações, né, diminuir, trocar um empréstimo com uma taxa de juros mais alta por uma taxa de juros mais saudável, né, ou trocar simplesmente a modalidade, né, de endividamento ou até mesmo de gasto, né, fazer um gasto com um orçamento escolhido a 3 mãos, né? Olha, vou fazer 3 vezes aqui o meu orçamento de maternidade, do quartinho do meu bebê, né? Ou daqueles itens de higiene principais, também já podem aos poucos ir trazendo mais saúde financeira para aquela família, para aquela casa, né? Então, são sutis o que pode ser feito, mas isso também já traz independência no futuro para aquela mulher. Lívia, quando a mulher tem dificuldade com números, com percentuais e realmente vai ter dificuldade em fazer essas escolhas do que é melhor, qual é a dívida menor, o que caiba no bolso a ser feita nessas escolhas que você falou, onde buscar ajuda? Fundamental, sempre que possível, buscar conhecimento, buscar orientação. Sempre que de acesso a profissionais, né, ou conteúdo de internet, né, tudo isso que a gente está fazendo aqui também é muito rico, pode ajudar esse tipo de situação, né? Claro que a partir de um momento de orçamento possível, buscar um planejador financeiro é o ideal, claro, né? Para que ele faça para você aquele projeto de futuro de independência financeira, mas não tendo orçamento possível, buscar conhecimento, entender, tentar ler um pouquinho, né, daquilo que você está assinando, já te livra de muitos problemas futuros, sem dúvida. Lívia, muito obrigada pela sua participação. E você gostou? Então não deixe de acompanhar os outros episódios da série Elas Planejam nas redes sociais da Planejar.